Olá, vamos comunicar? Eu sou o Gilberto Vilela e chego para ficar com você nos próximos 30 minutos nesta nossa live para discutirmos a respeito de comunicação. É o projeto Oratória em Casa. Seja muito bem-vindo para participar conosco. Você que nos acompanha através do Facebook, você que nos acompanha através do Instagram, é sempre um grande prazer estar aqui com você. Está chegando aqui a Águida, minha irmã Águida, lá de Carmo do Cajuru. Seja bem-vinda, Águida, sempre participando conosco de nossas lives. Fique à vontade para convidar amigos também para participarem conosco, para partilharmos este momento. É um momento de troca, é um momento de experiências, de vivências, em que eu trago informações importantes para você. E é claro, você também sempre tem informações interessantes para complementar a nossa ideia. Nosso objetivo não é trazer uma ideia fechada, mas sim trazer um conteúdo que possa ser partilhado. José Renato está chegando aqui, também a Thaís, minha sobrinha e afilhada, está chegando aqui. Sejam bem-vindos conosco. Você que está aí no Facebook, fala um oi aí para que eu saiba que você está aí, para que eu possa, te identificar. E fique à vontade, você que está aí no Instagram, para convidar novas pessoas para participarem conosco. Gente, na live anterior, nós discutimos um pouco a respeito da comunicação como instrumento de inclusão. Você que viu, fique à vontade para rever. Foi uma live muito interessante com a minha amiga Michele, que é especialista em educação especial, tanto na formação quanto também na prática, na experiência. Então você que já viu, fique à vontade para rever. E você que não viu, veja a nossa live que está aí no Instagram, está aí no Facebook, sobre a comunicação, instrumento de inclusão. A Verene Borga está nos acompanhando aqui no Facebook. De qual cidade, Verene? Cite aí para a gente, por favor. Verene Borga, seja bem-vinda aqui conosco. Gente, na live anterior nós falamos um pouco sobre a questão de perceber o outro, de valorizar, dar atenção e incluir o outro. E, é claro, aprender com o outro. Nós falamos um pouco disso na comunicação como instrumento de inclusão. Falamos um pouco sobre a importância de saber valorizar a história do outro, aquilo que o outro traz de bagagem, de conteúdo. Nós falamos um pouco a respeito do quanto o preconceito ele gera barreiras conosco, e também o quanto eu sou também o outro. O quanto eu preciso valorizar o outro, até porque eu também sou o outro. Então nós discutimos a respeito desses assuntos na live anterior. A Verene está dizendo aqui que é de Saltinho, Santa Catarina. Muito bem, Verene, seja bem-vinda aqui conosco, de Saltinho, Santa Catarina. Muito bem, obrigado, e obrigado a todos que participam conosco através do Instagram e através do Facebook. E hoje nós vamos discutir sobre a comunicação como um universo de sentidos. O que é esse universo de sentidos? O quanto uma simples palavra, o quanto um simples conteúdo, uma simples frase pode ter sentidos diferentes para as pessoas. O quanto isso pode ser diferente. Só que nem sempre nós pensamos desse jeito. Às vezes nós já consideramos que o outro seja igual a mim. E isso é um dos grandes desafios da comunicação. Considerar que o outro seja igual. Que aquilo que o outro pensa seja igual àquilo que eu penso. Então é preciso considerar o outro como realmente um outro, que pensa diferente, que tem experiências diferentes, que tem um jeito diferente de se comunicar e de lidar com a vida. Porque quando eu parto desse princípio, eu vou falar sempre pensando que o outro pode não entender aquilo que eu falei, que o outro pode não compreender aquele conteúdo. Então é sempre interessante que eu me comunique com o outro, sempre nessa perspectiva de que há um universo de entendimentos, há um universo de sentidos naquilo que nós comunicamos, naquilo que eu comunico ao outro, naquilo que o outro comunica a mim.
É sempre interessante que eu pense nessa perspectiva. E a comunicação, é claro, para que ela possa acontecer, ela envolve etapas e envolve também componentes. Nós temos, por exemplo, o emissor. O emissor é aquele que emite a mensagem, aquele que transmite um sinal, transmite uma informação. Não é mesmo? Ellen Rochido, que está chegando aqui, obrigado pela presença. Então, o emissor é aquele que emite o conteúdo. Aqui no caso, eu sou o emissor e você é o receptor. Mas quando você emite aí uma informação, quando você dá aí um sinal, quando você comenta alguma coisa, quando você faz aí uma pergunta, quando você acena para mim, você passa a ser, então, o emissor. E eu passo a ser o receptor. Não é mesmo, Michele, que está chegando aqui, Lívia Pousa, obrigado pela presença. Então, quando eu falo, eu sou o emissor, você escuta, você é o receptor. E nós precisamos também, então, valorizar esse processo. E às vezes você, então, passa a ser o emissor e eu passo a ser o receptor. Então, são esses elementos da comunicação. E nós nos tornamos interlocutores. Nós nos tornamos pessoas que, ora um emite, ora o outro emite, e nós, então, interagimos e geramos o processo de comunicação. E no processo de comunicação também, nós temos o código. O código são sinais que serão usados. E esse código, por exemplo, ele precisa ser uma coisa pré-estabelecida. Digamos que você tem um código de um cofre, por exemplo. Alguém te passa um código para que você possa abrir esse cofre. Te passa um número, uma senha. Então, é uma forma que vai ser pré-estabelecido que o cofre é aberto através de um código e você tem que se familiarizar com esse código. Senão, você não vai conseguir. E a comunicação é isso. É nós abrirmos um cofre de informações através de um código que o outro me passa. E esse código precisa ser comum. Esse código tem que ser comum às pessoas. Aqui no caso, o código que nós utilizamos é a língua portuguesa. Nós utilizamos essa forma de código. E para que você entenda aquilo que eu falo, você tem então um conhecimento na língua portuguesa. E para que eu entenda também aquilo que você pergunta, aquilo que você comenta, eu tenho que também entender de língua portuguesa. Ou seja, nós temos um código em comum. E no processo de comunicação, esse código precisa estar em sintonia. As pessoas têm que entender desse código. Correto, Alexandre, que está chegando por aqui? É igual, por exemplo, eu ir lá no meio da selva e tentar conversar com os índios, que falam a língua original deles. Eles têm o código deles, que é a língua deles. E eu tenho o meu. Então, mesmo que eu use expressões corporais, mesmo que eu dê atenção a eles, mesmo que eu fale um monte de coisa, mesmo que eu repita, mesmo que eu processe a informação, se o código não for algo comum entre nós, a comunicação não vai acontecer. Então, eu não vou conseguir passar para os índios aquela informação que eu quero passar. E nem eu vou entender deles aquela informação que eles querem me passar. Então, o código, ele precisa ser algo comum entre as pessoas. Isso faz sentido para você? Então, clica no coraçãozinho aí. Vamos fazer os coraçõezinhos subirem. E se você tem o seu comentário, fique à vontade para falar, para perguntar. Isso aí, vamos clicando nos coraçõezinhos. Você que está aí no Instagram e você que está no Facebook, vamos comentando aí a respeito desse conteúdo. Então, o código, gente, é esse conteúdo, essa forma que nós precisamos ter em comum. Esse código pode ser, por exemplo, um sinal. Se eu tiver quem joga baralho, por exemplo, sempre criam códigos entre eles para poder, na hora ali de trocar e várias outras coisas que eu não sei o que é,
aquela pessoa, só aquela pessoa, entender aquele código. Senão ele vai fazer um sinal, vai fazer ali um movimento e o outro não vai entender nada. Então precisa ser um código que seja comum às pessoas, para que elas, ao outro, ao companheiro, né, que está no jogo, para que essa pessoa possa entender. Então isso é um código, mas não adianta nada ele existir se não for comum às pessoas. Então um sinal é um código, um gesto é um código. Por exemplo, você está no ponto de ônibus e quer que o motorista pare o ônibus para você embarcar. Tem um sinal que você dá ali, que você manifesta. Então aquilo ali já está comum para o motorista, quanto para você que é passageiro, que aquele código significa: eu quero que você pare o ônibus para que eu possa embarcar. Mas se você der um tchau, por exemplo, se der esse código, por exemplo, para o motorista, ele vai passar, ele vai embora. Por quê? É um código que está estabelecido, está comum para o motorista, que é um código de tchau. Tipo, não quero ir mais, ou desistir, ou nem queria mesmo. Agora, para que ele pare e você embarque, é outro tipo de código. Então tem que estar comum para você e para ele. Um som é um código, um texto pode ser um código, um desenho, por exemplo. Por exemplo, gente, os desenhos nas cavernas, aqueles desenhos que eram feitos pelos homens das cavernas, são códigos que eles usavam entre si, para que eles se comunicassem. Deixavam lá aquelas inscrições e entre si eles se comunicavam. Então era um código. Agora, de repente eu vou ir numa gruta, numa caverna, e tem lá um desenho, um código lá que eu não vou entender nada. Por quê? É um código que existe, mas que eu não processei. A Ellen Rochido está perguntando aqui se existe código visual. Sim, Ellen, com certeza existe o código visual, obrigado pela sua pergunta, que é uma forma que eu tenho de mostrar para a pessoa através da visão, através de um símbolo que vai ser identificado pelo olhar. Porque eu tenho os códigos que podem ser identificados pela audição, por exemplo, um som, uma campainha, um barulho, aconteceu alguma coisa esquisita, então é um código. Uma bomba explodiu, é um código que eu ouço e vou saber que alguma coisa está errada. Então, isso através do som, através da audição. Agora, a questão do visual é um código também, que eu vou ver. Por exemplo, o semáforo. O semáforo é um código. Quando está no vermelho, está já convencionado que o semáforo vermelho, a cor vermelha, não posso passar. Eu tenho que parar. Pelo menos é o que eu deveria. Então está convencionado. Então é um código visual. É uma forma de contato que ninguém fala nada, ninguém grita lá, ficou vermelho. Às vezes grito também, né? Mas está convencionado que aquele código do semáforo é para que eu pare o carro. É que aquele momento não é de passar. Então é um código visual. Um aceno que você, né, dá para alguém. Um olhar, como está dizendo aqui o Alexandre, uma expressão do olhar pode ser um código. Sim, Alexandre, com certeza. Você, através do jogo, do truco, por exemplo, que eu comentei agora há pouco, do jogo de baralho, pode ser através do olhar você comunicar com a pessoa. Você está em uma reunião, sem falar nada, você olha para a pessoa e comunica com ela. Mas, se vocês não tiverem uma intimidade, para que ali no momento da reunião, a pessoa pode pensar assim: o que está querendo falar, gente? Não estou entendendo nada. Porque o código tem que estar convencionado, tem que ser íntimo para vocês. Senão vai gerar outro sentido, que é o sentido que a comunicação permite. O universo de sentidos. Agora, se vocês já têm de olhar, que vocês já estão acostumados e que significa algo, então numa reunião, por exemplo, ao olhar para a pessoa, ela já vai identificar aquilo. Se você, um olhar de paquera, por exemplo, é um olhar que pode já ser convencionado. Mas se não for,
um olhar convencionado, ou seja, se não for comum para as duas pessoas, aquele olhar, ele vai gerar um ruído, ele vai gerar um problema naquela comunicação. O Alexandre perguntou aqui também, obrigado por mais uma pergunta, Alexandre, ótimo, fica à vontade. Alexandre perguntou aqui também se o silêncio também é um código. O silêncio também é um código. Na live passada, inclusive, a Michelle e eu comentamos que a questão da pessoa que precisa ser incluída. Às vezes o próprio fato da pessoa estar em silêncio, muito retraída, de ela estar muito fechada nela, de ela não se expandir, não se comunicar com os outros pelas palavras, o simples fato de estar calado, de estar em silêncio, é um código que a pessoa pode perceber que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa de errado. Então, o silêncio também é um código. Ele é uma forma de comunicar sem nem mesmo falar. Quando você, por exemplo, Alexandre, chega em casa mais calado, mais cabisbaixo, a sua mãe de repente pode perceber alguma coisa ou virar para você e falar assim, o que foi? Por quê? Ela percebeu aquela informação. Mas para que ela perceba, ela tem que estar atenta. E ela tem que perceber que você conversa, que você tem a sua forma de comunicar através das palavras. Então aí sim ela vai perceber, ó, se então ele está quieto, está calado, então significa que alguma coisa está diferente. Então isso é um código que está convencionado. Agora, se uma pessoa que nunca te viu percebe que você está calado ali em determinado momento e ela ainda não tem essa intimidade com você, pode ser que ela perceba de uma forma diferente e não da forma real. Porque ela ainda não está íntima de você. Isso ainda não está convencionado para vocês. Não é mesmo, Tatiana e Raquel? Seja bem-vinda aqui conosco. Então, o silêncio também é um código, o semáforo é um código, um olhar é um código. Nós temos vários códigos através de sinais, de gestos. As palavras são códigos, os sons podem ser códigos, um texto, um desenho. Isso é uma forma de chegar até o outro, mas tem que estar convencionado, tem que estar comum para as pessoas, senão vai gerar um duplo sentido, triplo sentido e um universo de sentidos que é a comunicação. Então, gente, nós temos nos componentes da comunicação o emissor, o código, que, por exemplo, eu comentei aqui das palavras dentro da questão do código, da língua portuguesa, que é um código, e a Libras, por exemplo, que é uma língua brasileira de sinais, é também um código. A nossa segunda língua oficial é Libras, através de que as pessoas se comunicam com as outras sem o uso da fala, mas com os movimentos, com as expressões. Eu tive a oportunidade de fazer um curso menor, né, de Libras. Gente, é maravilhoso você entender um pouco daquilo que o outro quer comunicar do jeito dele, através dos movimentos, das expressões, porque não tem som. Tem o uso das mãos, tem o uso do rosto, o uso de várias partes do corpo, aquilo que está sendo visualizado para que o outro possa entender. Então, Libras, a língua brasileira de sinais, que é a nossa segunda língua oficial, é um código. Mas, para que eu entenda aquele código, eu preciso realmente estar convencionado, senão não adianta. Tem até uma questão, por exemplo, que muitos programas de televisão, eles são obrigados a ter ali o intérprete de Libras. E isso já é um ganho, isso já é muito bom, isso já é uma forma de inserção das pessoas. Porque imagine se na sua casa tem uma pessoa que é deficiente auditiva. Ela tem o direito e precisa acompanhar também o que está acontecendo. Então ela vai assistir, por exemplo, um programa eleitoral, por exemplo, ou outro tipo de programa na TV. Ela vai entender através da pessoa que é o intérprete de Libras. Mas para que ela entenda
ela também precisa entender Libras. Ela também tem que ter sido inserida no processo da linguagem, né, brasileira de sinais, para que ela entenda aquilo que está sendo passado através daquele programa. Então é um grande ganho, mas para que essa inserção ela de fato aconteça, não adianta eu ter ali um intérprete. Eu tenho que ter ali também sentado ali no sofá, ou seja lá onde for, ou no evento, por exemplo, eu tenho que ter uma pessoa que entenda aquela linguagem que está sendo passada. Por exemplo, quando um jornalista apresenta ali um jornal e fala uma frase para você, fala uma frase para o público, para que você entenda, você tem que entender de português, de língua portuguesa. Então você vai entender aquilo que ele fala. E assim é também a pessoa que é o intérprete de Libras, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo, volto a frisar, que já é um ganho para nós em relação à inclusão social. Mas então, para quem vai entender aquilo que está sendo passado naquele jornal, através da linguagem de Libras, ele precisa também entender aquela linguagem. Senão eu vou ter um intérprete ali, mas eu não vou entender aquilo que o intérprete me passa. Ou seja, o código, que é Libras, tem que estar convencionado, tem que estar comum, tem que estar de acordo. As pessoas têm que entender em comum aquele conteúdo, senão fica vago. E já é um grande ganho, e isso precisa ampliar cada dia mais, que é uma forma de inclusão, é uma forma de ampliar a comunicação com as pessoas. Então nós temos aí o emissor, nós temos aí o código, e nós temos também o canal. Por exemplo, eu comentei com vocês que um dos códigos é um sinal, é um ruído, um som, é a língua portuguesa, são as palavras, os desenhos. Então, por exemplo, o canal é aquilo que vai carregar esta informação. Aqui no nosso caso, o canal que está sendo usado para carregar a informação é a internet, é o Instagram, é o Facebook. São as redes sociais que estão sendo usadas como canal. É por onde vai passar aquela informação. Já viu um canal mesmo? Ou seja, um canal é um condutor daquela comunicação. Imagine um rio. E ele precisa, às vezes, ser aberto um canal para que o rio passe por um outro local. É um cano mesmo, um canal. E o canal, então, no processo de comunicação é isso. Ele transporta a informação, ele transporta a comunicação, ele transporta o código. Então pode ser um canal virtual ou pode ser um canal físico, por exemplo. Então eu posso enviar uma correspondência para alguém, é uma forma que eu utilizo um canal para chegar até o outro. Eu vou usar a escrita para mandar, vamos supor, uma carta. Ainda pode, viu? Um ofício para alguém. E o canal vai ser aquela correspondência, o serviço de entrega daquela correspondência. É o meio como o código chega até as pessoas. Então, é o meio que estabelece o contato entre o emissor e entre o receptor. O Instagram, o YouTube, o Facebook são canais que levam o código para o outro. No WhatsApp, por exemplo, às vezes as pessoas estão conversando e põem lá umas carinhas. Aquelas carinhas, aqueles emojis, que é um monte de coisa lá. Xícaras, não sei o que mais. Então, às vezes, pode ser que o outro não entenda aquela mensagem que você enviou. Pode ser que o outro não entenda aquele código que você enviou. E quanto desentendimento, gente, gera através do WhatsApp, Senhor. Gera muito desentendimento, inclusive por causa, às vezes, da sequência de mensagens que nós mandamos. Manda uma mensagem, o outro ainda não respondeu, enquanto você manda outra, ele responde a outra, e aí já veio a outra. Então, às vezes, há uma complicação nesse sentido. E os emojis, os desenhos lá, aquelas coisinhas que você pode mandar, os símbolos, é um código que é enviado através de um canal, que é o celular, que é o WhatsApp.
Então é uma forma de estabelecer contato entre o emissor e o receptor. Faz sentido para você? Faça seu comentário aí, faça sua pergunta, fique à vontade para participar conosco. E, gente, além do emissor, além do receptor, além do canal, do código, nós temos, é claro, a mensagem propriamente dita. A mensagem é o objetivo que eu quero com o outro. Para que eu quero enviar um WhatsApp para alguém? É para dar um bom dia? É para passar um aviso para ele? É para comunicar uma reunião? Então, aquilo que eu efetivamente vou mandar para o outro é a mensagem, é o conteúdo. Aquilo que eu quero comunicar ao outro. Aquilo que eu quero que o outro seja comunicado. Que o outro receba aquela informação. Então, a mensagem é o conteúdo propriamente dito. É a informação propriamente dita, a informação em si. Esse é o conteúdo que vai ser passado para o outro em forma de código, através de um canal em que o outro é o emissor, em que o outro vai receber aquela informação. Então, é uma forma que eu tenho de passar essa mensagem ao outro. E é claro, eu tenho aí o receptor. O receptor que é o destinatário. É quem vai pegar aquele código e vai decodificar. Vai, por exemplo, pegar uma imagem e ver o que essa imagem tem a ver para mim, significa para mim. Então ele vai decodificar essa informação. A Lívia está dizendo aqui, comunicação sempre foi difícil, mas acredito que hoje está mais complicado pelo volume e agilidade das informações. A Lívia, bacana, e obrigado pelo seu comentário. A Lívia está dizendo que a comunicação tem a sua dificuldade, isso com certeza existe a dificuldade em entender, em ser entendido, mas hoje é muita informação. Gente, imagine quantos livros daria para você escrever. Escrever com tanta mensagem que você manda para os outros, através do WhatsApp principalmente. Imagine. E quanta informação chega para você, não é mesmo, Chiquinha, que está chegando aqui? Quanta informação chega para a gente através de várias mídias. E isso realmente é uma agilidade que é uma praticidade, é claro. Existe uma praticidade aí que você pode ter acesso a várias informações que antes nós não tínhamos. Mas existe realmente, Lívia, existe esse outro lado que é a questão do excesso, que é aquela questão que nós estamos 24 horas ligados a isso. É necessário? É necessário, não há dúvida. E hoje não tem volta. Mas também nós precisamos, às vezes, administrar isso. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque é informação demais. E ainda tem o detalhe de informações que não têm veracidade. De informações que, como está dizendo aqui a Chiquinha, né, isso mesmo, muitas informações, e muitas informações que não servem para a gente, ou servem para complicar a vida da gente, para tumultuar, para trazer as fake news, para trazer um comentário que você recebe e acredita que seja verdade, e aquilo vai sendo passado para frente, para frente, para frente, não é mesmo, Yasmin? Seja bem-vinda. Então, é muita informação, muito conteúdo, e nós precisamos aprender a filtrar essas informações. Nós precisamos aprender a administrar esses conteúdos, porque temos acesso demais, temos N oportunidades de comunicar com as pessoas, mas nem sempre essas informações são corretas, essas informações são confiáveis, e isso às vezes gera até uma certa tensão em nós, uma obrigação de ter aquelas informações, senão eu estou fora do mundo, senão eu estou fora de conexão com os outros. Isso vira às vezes até uma forma de aprisionar. Mas é claro que hoje não tem volta, essa nossa forma de acessar as informações, de compartilhar informações,
e nós precisamos mesmo administrar isso. Faz sentido para você? Coloque aí o seu comentário, porque realmente é um assunto que interessa, é um assunto muito importante, nós debatemos, e por isso que eu sempre digo, aqui é uma forma de ampliar os nossos horizontes. É uma forma de eu trazer uma informação e junto com a sua informação, com o seu conteúdo, eu passar também a ser receptor e nós compartilharmos esse nosso código, essa nossa forma de comunicação através deste canal que é a internet. Onde eu sou emissor, onde você também é emissor e nós somos receptores, muitos também podem ser receptores e nós vamos crescendo cada dia mais. Gente, nosso tempo acabou, exatamente. Mas olha, prometo para vocês que eu vou voltar a falar um pouco mais sobre essa questão do receptor. Eu quero comentar mais algumas coisas aqui que eu vejo que são muito interessantes e prosseguirmos nesse assunto que é esse universo de sentidos que é a comunicação, tá? Então, nossa próxima live eu vou prosseguir, tá, nesse conteúdo, e porque tem muita coisa interessante para a gente discutir, tem muita coisa interessante para a gente partilhar, tá bom? Se foi positivo para você, dê o seu joinha aí, clique aí no coração, tá? Se fez sentido para você tudo isso que nós discutimos, isso para mim é muito importante, para que a gente continue nessa partilha, para que nós possamos continuar nessa troca de informações, essa troca de experiências, para que nós possamos sempre melhorar a nossa comunicação. Combinado? Então, muito obrigado a você que participou, muito obrigado a você que depois vai assistir essa nossa live através das redes sociais. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, muito obrigado. E até a nossa próxima live, se Deus quiser. Que você tenha uma semana abençoada e uma comunicação cada dia mais clara, tá? Então, nós vamos fazer apenas um intervalo. Domingo que vem eu estou de volta nesse mesmo horário. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.